Muito bem-vindo, sua presença aqui é maravilhosa. Com certeza Deus também lhe trouxe, assim como trouxe a cada um que está aqui nesta manhã. E o meu desejo e minha oração é que o Espírito Santo nos ilumine de tal maneira que o estudo fique tão gostoso que a gente queira continuar sempre com a palavra de Deus. Nosso tema, Sede Santos, é relacionado então à questão do nosso tema anual. Esse tema vai ser trabalhado também lá no nosso retiro. Está chegando, Eliane? Está chegando, hein? Oh, maravilha, hein? Então, se você... Tem vaga ainda? Tem desconto de 2 centavos, não é isso? Você falou? Então, se pagar de uma vez só, você tem que ter 2 centavos de desconto. E eu garanto esse desconto. Se lá não abrir, eu pago os 2 centavos de desconto lá para você, sem problema, tá bom? Mas só tem vaga para alojamento, né? Então, se você quiser fazer parte, será um momento muito especial. Para mim, eu acho que está muito barato você passar de sexta-noite, de sexta-noite, não é isso? De sexta-noite até na terça-feira, à tarde, com tudo. E tem uma coisa, vocês já foram no retiro, você sabe, né? A comida, Cidinha, é de primeira, não é verdade? E o estudo bíblico, melhor ainda, porque é a palavra de Deus estudada. E a comunhão maravilhosa. Eu só queria saber se namorado batista vai também. Depois, quem lê, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para saber aí se ele vai, porque tem que pagar mais caro um pouquinho, porque, não é verdade? Tem que levar pelo menos o dinheiro do picolé. Não é isso, Brenda? Sem falar que é você que está namorando um rapaz bonitinho lá. Né? Não estou falando que é ela não, mas é você, né? Pois então, é isso mesmo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Eu não lerei o texto todo com vocês agora. Nós leremos à medida que a gente for expondo o texto, tá bom? Então fica a sua Bíblia aberta e nós vamos voltar ao texto constantemente. Qualquer dúvida, hein? Viu, Daniel? Qualquer dúvida, me pergunta, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunta. E a gente vai trabalhar junto ao texto e a gente vai dar uma estudada nesse texto aqui hoje. Sede Santos, 1 de Pedro 1, 13 a 21. A gente vai lendo o texto e trabalhando o texto. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Atualmente o mundo tem se revelado cada vez mais intenso em rebeldia contra o Senhor, com um grau excessivo de imoralidade, um grau excessivo de mentes entorpecidas por uso de substâncias como o álcool, como outros tipos de drogas, e cada vez mais tem sido demonstrada essa impureza do coração. Homens saem com mulheres sem saber o nome e vão para casas que são apropriadas para a impureza, e lá praticamente nem sabem o nome, né? Recentemente eu tive contato com um casal, ou melhor, com uma moça que sofreu um acidente. Ela estava na garupa de uma moto, e o pior é que ela falou assim: eu não conheço o homem, não conheço. Ou seja, se encontraram numa dessas vidas aí, ela subiu na garupa dele sem saber quem era, sem saber o nome, sem saber nada disso. Então está muito estranho essa questão relacionada à imoralidade. Aí talvez você afirme comigo assim: pastor, mas sempre houve, sempre aconteceu, sempre pessoas, nos antigos também, operavam em rebeldia, tinha adultérios, tinha fornicação, e isso era mais oculto. Sim, e eu vou dizer para você, eu concordo plenamente. Sabe quando nasceu a imoralidade? Foi lá no Jardim do Éden, no momento da queda. No entanto, nós vivemos uma intensificação disso hoje, não só uma intensificação, como naquele tempo as pessoas, com medo do julgamento da sociedade, escondiam. Enquanto que hoje não só está intensificado, como fazem questão de anunciar para o mundo que são rebeldes contra Deus. Esta é a grande diferença. E nós trabalharemos esse texto
que está aqui em tela, que vamos estudar aqui, em 3 palavras, 3 assuntos diferentes, mas relacionados entre si. Primeiro, o assunto esperança. Segundo, santidade. E terceiro, temor. E enquanto nós fomos trabalhando o texto em tela, nós também contextualizaremos a carta de forma geral, o que estava acontecendo. Então vamos aqui para a nossa primeira afirmação, que encontrará base no versículo 13. A afirmação é: a esperança em Jesus é o antídoto contra o desânimo espiritual. A esperança em Jesus é o remédio que nos fortalece, que não nos permite permanecer no desânimo espiritual. Vamos ler o versículo 13 todo junto, ou melhor, vocês podem ler bem alto o versículo 13, por gentileza? Vamos lá? Por isso... Isso, muito obrigado. Então vamos aqui. Ele diz: cingindo o vosso entendimento. O que é cingir o entendimento? É preparar o entendimento. É você trabalhar a sua mente de tal maneira que ela esteja livre de empecilhos que lhe ajudarão a interpretar aquilo que vem. O cingir aqui usava-se não a calça como nós usamos hoje, mas um manto, né? E ali, como se fosse um vestido, também masculino, a diferença era no comprimento, e para que você tivesse disponibilidade para o exercício de determinadas funções, você cingia-se. O que era? Era pegar a barra daquele vestido, que tanto o masculino quanto o feminino, puxá-lo e deixar com que os joelhos estivessem livres, e aí amarrava-se, cingia-se, para que as pernas tivessem liberdade para o desempenho, para a corrida, para andar em meio a locais de empecilhos. Então, cingindo o pensamento amarre bem o seu pensamento, para que nada lhe atrapalhe na meditação. E ele diz: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. É uma ação consciente, não deturpada por nada que possa alterar o seu juízo. Agora, para a gente entender o contexto disso, nós precisamos voltar, dentro dessa esperança, nós precisamos voltar no primeiro versículo. O primeiro versículo do capítulo 1, você encontra o endereço da carta. A quem Pedro escreveu? Pode falar. Eleitos que são? O que é um forasteiro? Quem está? De passagem. Quem anda fora do seu lugar, fora da sua cidade, fora do seu povo. Então, o termo esperança já começa a identificar alguma coisa relacionada, porque está ligado com o forasteiro. O forasteiro, normalmente, ele passa por mais sofrimentos. Por quê? Porque não tem a mesma acolhida que alguém da pátria. Recentemente, nós vimos alguns vídeos relacionados à rejeição de brasileiros em Portugal. Não sei se você chegou a ver isso aí, mas existem alguns vídeos mostrando uma certa revolta com alguns portugueses pela invasão, pelo alto número de brasileiros se mudando para Portugal. E alguns falam: volta para sua terra, aqui não é seu lugar. Então, por que estão fazendo isso? Porque realmente lá não é a terra dos brasileiros, aqui é a terra dos brasileiros. Então, o próprio
estar num local separado, diferente, já aponta para sofrimentos. Olha só o que você vê nos versículos 6 e 7 do capítulo 1. Por gentileza, leiam. Versículos 6 e 7. Quais são os termos aí que apontam para sofrimento? Vamos olhar os dois versículos. Nisto exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados. É o primeiro. O que é ser contristado? É ser entristecido, ser oprimido, ser levado a um sentimento de tristeza. Mas tem mais um termo, qual? Provação. Ninguém gosta de provação. E ele está dizendo aqui que aquele povo estava passando não só como forasteiros, e por estar como forasteiros, sofreriam, seriam contristados e seriam provados, passariam por provações. Então é um sentimento de grande tristeza. E aí você tem uma ideia de que eles saíram, e quando eles chegaram na cidade, ou nas cidades, porque não era só uma, e por onde eles estavam passando, eles eram de certa forma rejeitados. Rejeitados, vamos lá. Por que você acha que eles seriam rejeitados? Primeiro, porque serviam a Jesus é uma das razões. Mas tem uma outra. A fé e não era a terra deles. Então, por isso, há uma pressão sobre eles, e isso causa sofrimento, causa dor. Em meio à dor, você tem também uma perseguição. Capítulo 3, versículo 13 em diante, você encontra a seguinte expressão. Capítulo 3, 13 a 17. Leiam por gentileza. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: sejam fiéis ao Senhor, e isto redundará em perseguição. Olha o final do versículo 14. Com as suas ameaças. Com as suas ameaças. O versículo 15: santificai a Cristo no vosso coração. Santificai a Cristo no vosso coração. Então ele está tratando de sofrimento. Por isso, por estar tratando de sofrimento, esse termo está no versículo 13, voltando então 1:13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Esperai na graça que vos está sendo trazida. Quando você olha para a ação de Deus,
o que ele está escrevendo a essa igreja é o encorajamento, é um chamado à santidade, a permanecer em santidade, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas dentro de um contexto de grandes ameaças e que seriam suficientes para afastar as pessoas da fé. É melhor adequar-se, é melhor estar no meio, viver com eles e ganhar os seus benefícios, do que continuar como cristão e perder os benefícios e, pelo contrário, ainda receber ameaças. Qual que é a palavra-chave, então, num contexto deste? Esperança. Esperança. A esperança em Jesus é fruto da fé dada por Deus e da intelectualidade. Não é uma fé burra. Não é assim, falou, então eu acredito. Falou, eu acredito. Eu uso sempre o método de perguntas contrastando a sua afirmação para conduzi-lo ao raciocínio, para quando você chegar lá, você chega pela sua consciência, e não porque simplesmente eu falei. Eu até discordo, mas o pastor falou, então eu aceito. Não pode discordar. Então vamos para a Bíblia. Lembra dos crentes de Bereia? O que eles faziam? Quando pregavam para eles, o que eles faziam? Ia para as Escrituras. Está aqui? Eu tenho um irmão que ele falava com meu pai assim: se está na Bíblia, está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não está na Bíblia. Aí o pai falava assim: ô Heber, tem que cuidar daquele café, porque tem que tirar. O pai, se está na Bíblia, está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não está na Bíblia. Então, tudo para ele era assim, brincando com o meu pai, né? Então, é o que nos oferece o café aqui, aquele café que a gente traz. Então, a grande questão é justamente essa: você tem uma conclusão não imposta, mas algo consciente. É a mesma ideia, só não dá no script aqui, não, só para a gente entender aqui. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, ele louva a Deus pela vida dos Tessalonicenses, e ele fala que ele estava juntamente com os irmãos ali dentro do contexto da pregação da palavra. Eu acho que, deixa eu ver aqui, nos capítulos seguintes, quando ele vai dizer que estava na sinagoga e ele estava confrontando, ele estava trabalhando, ele estava, o termo que ele usa, me fugiu agora a memória, ele estava trabalhando como se fosse uma dialética com os judeus da sinagoga. Ele não chegava e falava assim: Jesus é o rei e acabou. Ele usava as escrituras que tinha da época para dizer: presta atenção nisso, leia isso. Isso aqui, o que está dizendo com isso aqui? Conduza isso, ao ponto de conduzi-los ao ensinamento, à consciência daquilo que o Senhor é por eles próprios. É isso que eu gosto de fazer. Eu não quero que você creia só porque eu falei. Não toquei no ungido do Senhor. Não, o ungido do Senhor é todo aquele que agora está em Jesus. Então não existe o pastor super-homem, semideus. Existe a palavra de Deus. E nós precisamos entender, conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Nós precisamos chegar ao conhecimento. Então a minha fé em Jesus não veio só porque alguém me falou.
mas é porque alguém me falou e eu compreendi nas Escrituras Sagradas que ela existe. Então, preparem o pensamento, pensem, raciocinem, meditem, leiam, interprete, busque de novo. Não é só assim: Senhor, eu tenho que pregar hoje, me dá um sermão. Recebi, vou lá e prego. Não. Vá para lá, abra a Bíblia, leia uma, leia duas, leia três, leia 5, leia 10 vezes o texto. Não entendeu, leia de novo. Ore ao Senhor todas as vezes, dizendo: eu quero entender. Então, dizendo, cingindo o vosso entendimento. A fé não é uma fé utópica, é algo que você, é algo de fé, mas é algo que você entende, porque é dado a você nas Escrituras Sagradas. Então essa esperança não é uma esperança com possibilidades. Hoje à noite nós teremos o culto de posse do evangelista Marcelo na congregação Betel. E aí você fala comigo: você tem certeza? Eu digo: não, eu tenho esperança. Essa esperança de ter o culto significa que vai acontecer? Sim ou não? Ah, tem um se. Se tem um se, então já não tem certeza. Você não tem certeza que vai acontecer, tem? Se eu tiver vivo até lá. Ah, se tiver vivo, já, outro problema. Outro problema. Vai acontecer o culto hoje? À noite? Vai ou não? Você tem certeza que vai acontecer o culto hoje à noite? Só Deus sabe. Mas você tem esperança. Mas essa esperança aqui não é essa mesma, é outra esperança, é a que tem certeza que vai acontecer. Então, esperar e dizendo assim: Cristo virá, Ele virá querendo o homem ou não, Ele virá crendo o homem ou não, Ele virá quando Ele quiser, o Pai, da forma que Ele quiser, que já descreveu na Bíblia, Ele virá. Se Deus nos livre de apostatarmos da fé, e amanhã falar que eu não creio em mais nada, para mim esse negócio é tudo uma balela, não tem mais céu, não tem mais Jesus, esse negócio não muda nada, Ele voltará. Ele voltará. Eu preciso saber isso, esperar. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que meu Jesus voltará. E isto é o remédio. Essa convicção também é uma esperança que, mesmo que eu não veja essa volta, no sentido de ele aparecer, que vai acontecer, eu posso ir e me encontrar. É isso? Você vai encontrar, mas assim, de todo jeito Ele voltará, mesmo que você se encontre com Ele na morte, a sua alma na morte, e depois você vai ser ressuscitada, porque Ele voltará. Conta-se que um rapaz estava evangelizando um outro, um ateu. Ele disse assim: olha, Deus é o Senhor, o Criador e tal, o plano da redenção. Haverá uma morte, depois da morte tem uma eternidade, com Jesus, sem Jesus. E o ateu disse assim: eu não creio nisso. Eu acho que você está perdendo tempo em não aproveitar os prazeres da carne. Então aquele moço, iluminado pelo Espírito Santo, disse para ele: vamos pensar que você esteja certo. Por mais que eu viva, sei lá, 70, 90, até 100 anos, mais um pouquinho, eu vou perder só isso. Agora, se eu estiver certo, você perde a eternidade. E claro que ele está certo. Essa esperança é saber o seguinte: acontecerá. Mesmo que eu não veja, mas eu verei na ressurreição. Eu posso estar vivo quando Jesus voltar, serei transformado, ou posso já ter morrido, mas de qualquer maneira Ele voltará. Os mortos ressuscitarão. E Ele virá no tempo exato. Dá uma olhadinha aí em Gálatas 4:4, por gentileza. Gálatas 4:4.
Quem achou pode ler bem alto aí. Como é que começa aí? O que significa plenitude do tempo? Exatidão, tempo completo, o momento certo, nenhum segundo, é 19 horas, é 19 horas. Pode acontecer de um minuto para lá, para cá, porque você tem tanto trânsito, você tem um relógio diferente, mas de Deus não tem relógio diferente. É naquele tempo, é naquela hora. E aí me chama a atenção que eu tenho falado, e isso grava no seu coração. Como Deus é Senhor da história para nascer no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Lembra que nós temos falado? César Augusto colocou uma determinação que todos tinham que recensear-se na sua cidade. José estava na Galileia, ele estava em Nazaré, e ele agora tem que recensear-se. Ele morava em que cidade anteriormente? Qual era a cidade dele? Belém, da Judéia. Então ele pega Maria e vão até Belém da Judéia. Quem mandou eles ir lá? César Augusto, não é isso? É ou não é? Ele não falou? Vocês têm que recensear. Então ele que bateu o martelo, ele que bateu lá o carimbo, o edito do imperador. E quando eles chegam lá em Belém da Judéia, cumpre-se os dias de nascimento da gestação de Maria e nasce Jesus. Quem mandou foi César Augusto. Só que Miqueias 5:2, o nascimento de Jesus tinha que ser aonde? Belém da Judéia. Tempo, tudo no tempo, no lugar e do modo, tudo perfeito. Então essa esperança é isso, ele voltará. Esta é a minha esperança, e eu serei ressuscitado em corpo incorruptível. Isso significa não só as manchas queimadas, do queimado do sol, não significa os problemas das rugas que vão surgindo, do cansaço, do bico de papagaio, perna de papagaio, asa de papagaio, porque até um tempo você tem bico, depois você começa a ter tudo de papagaio, né? Tudo de papagaio. E aí, isso não é só isso. Sabe, Amanda, das minhas ações, o que mais é gostoso saber da minha ressurreição, a partir da minha morte, é que eu não peco mais. Eu não peco mais. Eu não peco mais. Então, essa esperança, ele vai dizer assim, esperai na graça. Volte agora, ainda lá em Pedro, volte agora no versículo 5, do capítulo 1. Leiam para mim, por favor. Que sois o quê? Guardados. Por quem? Poder de Deus. Mediante? Para quê? Salvação. Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. A esperai na graça que está sendo manifestada em Jesus. A consumação da fé. O crente tem certeza da salvação eterna, mas também o crente tem certeza que Jesus voltará e lhe dará a incorruptibilidade que nós afirmamos. Dá uma olhadinha só aqui, rapidinho, porque nós não temos tempo para isso, porque temos outros assuntos para tratar também, mas é riquíssimo isso aqui. Versículo 3 até o versículo 3 e 4, olha só o que ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos o quê? Regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de quem? Dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados do poder de Deus, mediante a fé. E aí vai tratando, olha, isso é maravilhoso, porque a minha esperança, ela é incorruptível.
é algo que muda completamente a minha postura diante dos sofrimentos deste mundo. Então, Pedro está dizendo assim: vocês estão sofrendo aí, mantenham firme a esperança em Jesus. Mantenham firme a esperança em Jesus. Acho que eu gastei tempo excessivo nessa parte, que é maravilhosa, né? Tudo é maravilhoso. A segunda afirmação é: a santidade exigida é a consequência da vida em Deus, de uma nova vida em Deus. Versículos 14, 1 de Pedro 1, versículos 14 a 16, perdão. Podem ler. Qual é o contexto disso aqui? Porque ele está dizendo o seguinte: tem uma exigência à santidade. Tem uma exigência à santidade. Vamos lembrar que a questão de santidade aqui não é a ausência total de pecado. A Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela entende a santidade como um poder excessivo de não pecar, ou de aproximar-se ao não pecar. E diante da piedade excessiva de alguém, ela então canoniza, depois de alguns pseudos milagres, canoniza como santo. Daí então, santo isso, santo aquilo outro, tem este contexto. Mas quando você fala a respeito de São João, na Bíblia, São João ou Santo Agostinho, não é a questão dessa visão católica apostólica romana. É a mesma que você tem na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele diz para você assim: aos santos que estão em Coríntios. Logo após ele diz assim: vocês precisam parar de pecar. Santo no contexto de separados. E aí começa algo muito interessante dentro de um contexto, porque começa com o primeiro versículo do primeiro capítulo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. O que significa a palavra eleitos? Escolhidos, separados. Deus escolhe algumas pessoas dentre todas. E nós sabemos que essa escolha, ela não se baseia num mérito do escolhido. Foi escolhido aquele ou aquela porque era mais alto, mais baixo, mais gordinho, menos gordinho, mais bonito, menos bonito, tinha dinheiro, não tinha dinheiro, ele era mais bonzinho, menos bonzinho. Não tem isso. Todos estavam no mesmo lugar, até porque nós não havíamos nascido ainda. Porque esta eleição e predestinação foram estabelecidas antes da fundação do mundo. Paulo retrata bem isso, tanto em Efésios, mas como ele retrata também aos Romanos, dizendo que a escolha de Jacó não foi feita nem quando ele havia nascido, foi antes dele nascer. Ele escolheu amar a Jacó e aborrecer-se de Esaú. Aborrecer aqui não significa ter ódio, ter raiva, mas eu escolhi Jacó para ser o meu servo, e não escolhi Esaú para ser o meu servo. Romanos 9. Aqui há uma eleição, então há uma separação. Então já começa esta questão da santidade exigida, porque se eu sou um escolhido, se eu sou um eleito, se eu sou alguém que fui chamado, eu fui chamado para pertencer a alguém, e aquele a quem foi dada a ordem para me separar, ou o próprio Deus. Então ele me separou
para ele. Não só me separou, mas ele também fez algo em mim, que está aí no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. O que é regenerar? Gerar novamente, dar nova vida. Veja bem, Deus não pegou você, velho homem, velha mulher, velho homem no sentido de natureza, então, velho homem, e reformou a sua natureza. Não. Ele gerou de novo. Aí gerou uma transformação. Gerou mais do que uma transformação. Ele gerou uma nova vida dentro da vida. Que transformar seria o mesmo melhorado. Mas é mais do que isso aí. É criar de novo. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, projeta para nós. Vamos ler? E assim... A melhor tradução para nova criatura é nova criação. Então, quando você se converte, é Deus criando novamente uma natureza que não existia, e não melhorou a natureza anterior. Por isso a palavra transformação também cabe, mas ela não alcança o todo, porque não é uma transformação de uma natureza, numa natureza ruim, má, numa natureza melhor. É a criação de uma nova natureza, que vai, à medida que essa natureza vai crescendo, vai matando a velha natureza. Então, pastor, no caso, antes da minha conversão, eu estava somente uma natureza. Uma natureza. Agora, em Cristo, é por isso que existe essa luta Gálatas, entre a carne e o espírito. Gálatas 5, É uma luta 17, uma luta diária. diária. Porque agora foi gerada uma nova natureza, então agora são como se fossem duas Duas naturezas. Duas naturezas. E aí você tem Colossenses 3, 1. Como é que começa lá? Uma vez que fostes ressuscitados. Ressuscitar é ganhar vida, certo? Paulo chama de ressurreição, Pedro chama de regeneração, e Jesus chama de quê? João 3. O que ele falou para Nicodemos? Nascer de novo. Nascer de novo. Todas as três só têm o mesmo sentido, tá? É o mesmo sentido. Nascer de novo. Aí ele fala assim: uma vez que você nasceu de novo, pense e busque as coisas do alto. Quando chega no versículo 5, o que ele diz? Quem se lembra? Não, depois. Vamos lá, 5. Projeta para nós aí. Colossenses 3, 5. Fazei o quê? Então, você ressuscitou, tem uma natureza espiritual, e agora você está habilitado para fazer morrer a natureza carnal. Só um minutinho para o Natanael e volto para você. Aí foi necessário que me desse um novo coração e uma nova natureza em Ezequiel 36, 26 e 27. Dentro dessa linha aí. Cidinha. Então, ali quando ele fala fazer foi morrer a nossa natureza terrena, isso não quer dizer que a gente não vá ter algum sentimento daquele lado. Está lá escrito. Deus tem misericórdia de nós, mas a gente vê a idolatria, que eu já aprendi lá da idolatria, não quero mais ver isso. Mas isso é uma luta diária, né, pastor? Como é que eu faço morrer a natureza terrena?
enchendo-me de Deus. E aí, Gálatas 5:17, 16 e 17, fica mais fácil para a gente compreender o contexto. Gálatas 5, 16 e 17, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, tem as duas. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, Natanael disse lá, quando pecou, morreu. Morreu em que sentido? A natureza agora odeia a Deus, de todo mundo. De todo mundo. Já nasce odiando a Deus. Ah, não, bebê não tem pecado, não. Ele não cometeu pecado, mas ele é pecado. Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Na concepção. É aí que eu provo que há vida na concepção. Então não pode abortar em tempo algum. Está matando. Quem aborta está matando. Na concepção, já é concebido com a natureza morta. No tempo de Deus, Ele coloca o coração novo, o Espírito novo, não é Espírito Santo, a natureza nova, o Espírito novo, e coloca em nós o Espírito Santo para nos habilitar a obedecer os seus mandamentos. Ezequiel 36, 26, 27, 26 e 27, acho que 28 também. Certo? Então nós fomos eleitos, fomos regenerados, então não é mais do que ser transformado. Ele não pegou uma natureza e diz, vou melhorar essa natureza aqui, vou reformar, vou pintar de novo, vou tirar aqui os arranhos, vou tirar aqui a ferrugem, vou lixar, né, e vou pintar. Não. Aquela natureza tem que morrer. E ela morreu em Cristo na cruz. Para aquele que é salvo. E o Espírito Santo no coração dele é a nova natureza. Agora, então, ele é habilitado para fazer morrer a natureza terrena. Mas para ele fazer morrer a natureza terrena, ele tem que ser recriado, ressuscitado, receber a nova vida. Então, ele é eleito e é regenerado para esta boa obra. Então, ele é chamado para ser não só santo, mas por ser de Deus, obrigatoriamente ele precisa desenvolver a santificação. Ou então não é de Deus. Aí, pastor, o caso seria o enchimento do Espírito, na obediência que a Bíblia fala lá em Gálatas, o fruto do Espírito, O fruto do Espírito não é o enchimento do Espírito, é a consequência do enchimento. Vamos ver Efésios 5:2. Se não der tempo de terminar aqui, gente, termina outro dia, não tem problema não, mas é tirar as dúvidas. Efésios 5:18. Como é que está lá Efésios 5:18? Então, a primeira coisa, você tem que aprender assim, eu sou habilitado a trocar a coisa. Ao invés de encher a minha mente de bebida alcoólica, eu vou encher do Espírito. Agora, veja bem como que ele dá a dica para que isso aconteça. Primeiro, é bom saber que este verbo, enchei-vos, no original, ele é o que chama-se reflexivo. Eu me encho do Espírito sendo cheio. Eu não consigo fazer sozinho. Então Deus me dá os instrumentos, e à medida que eu vou usando os instrumentos que Deus me dá, Ele vai me enchendo. Quem me enche é o próprio Deus. Através de instrumentos que Ele me dá, no exercício desses instrumentos, Ele vai me enchendo do Espírito. Então vamos ver quais são os instrumentos aqui em Efésios, versículo 19. Primeira coisa, falando entre vós com salmos. O que significa salmos? Palavra de Deus. Leitura, meditação,
congregação. Você não pode ser crente em casa, falando entre vós. Falando entre vós. Estar na igreja garante salvação? Não, mas é evidência de que você ama Jesus e ama o seu irmão. Então, a palavra de Deus, falando entre vós com salmos. O que vem logo após, além de salmos? Entoando. Houve um tempo que os antigos não gostavam que cantasse cânticos espirituais. E houve um tempo que muitos jovens disseram que não podia cantar hinos, tinha que ser só cânticos espirituais. Os dois estavam errados. Você tem que encher-se com a palavra de Deus e com louvores que exaltam, que glorificam, que magnificam o Senhor, tanto hinos quanto cânticos espirituais. O que mais? 20. Vamos lá juntos? Qual é o próximo exercício então? Nós temos palavra, nós temos louvores e nós temos oração. Oração. Essa oração é feita em nome de Jesus, com gratidão. Com gratidão. Lembra do estudo bíblico de quarta-feira? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E nós vamos falar na quarta-feira que vem sobre a questão do não apagueis o Espírito, que é justamente, trata desse assunto relacionado a como não apagar o Espírito. Como não apagar o Espírito? Inclusive sobre profecias. Vamos tratar também aqui, eu creio que nós teremos aí mais umas 2 ou 3 quarta-feiras para encerrar o finalzinho do capítulo aí. Mas vamos voltando aqui então. Então eu tenho agora oração. Oração. Deixa eu perguntar para você, mas responda para você mesmo e Deus. Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus por dia e orando por dia? Quanto tempo? Responda para você mesmo. É suficiente? Com certeza não. Eu também não. Será que nós estamos alimentando mais do Espírito do que da carne? Deixa eu só pegar aqui um gancho aqui. A Ana Luísa já está na escola? Quanto tempo ela passa na escola? 4 horas. E aí, nem precisa responder, que eu também não vou responder, nem a minha. Quanto tempo a gente passa lendo a Bíblia e orando com os nossos filhos por dia? Ela passa 4 horas. Eu ouvi essa palavra de um pregador que ele disse assim: você leva o seu filho para ser educado em Roma e não quer depois que ele seja um romano. Ele vai ser um romano. Então, eduque o seu filho no Senhor. Então, gaste tempo com ele. É claro, você não precisa fazer uma vez só, mas gaste tempo com ele. Eu só fiz um exemplo aqui dos nossos filhos, o quanto que eles são muito mais educados lá fora do que na palavra de Deus, como deveria ser. Agora, a minha vida com Deus, como é isso? Como eu estou com Deus? O que eu ouço mais tempo? Eu ouço mais coisas relacionadas lá, ou eu ouço e medito mais nas coisas de Deus? Então, esta questão da oração com gratidão. Mas tem mais um aí, qual que é? Versículo 21. Sujeitar um ao outro, isso é contrário a este reino do mundo. No reino do mundo, quem é bom é quem manda, quem não se sujeita, quem impõe. No reino de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, sujeite-se, considere o outro superior em honra a você mesmo. Então são alguns exercícios, Cidinha, para que você se encha do Espírito. E uma vez que você vai se enchendo, aí você vai automaticamente não recebendo e não se importe com dons espirituais. Ele vai dar a quem Ele quiser, quantos quiser e quais quiser. Quem dá é o Espírito Santo. Mas se preocupe não com os dons, mas com o fruto do Espírito. Porque você pode ter dom do Espírito sem ser do Espírito, você ser do Espírito.
Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Vamos lá, rapidinho aí para a gente... Esse povo nosso aqui é maravilhoso, né? Olha só, vamos lá. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Jesus está dizendo isso, o quê? Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o próximo. Então, o que mais se busca na igreja crente? Dons espirituais. Eu tenho o dom disso. Eu tenho o dom disso. Eu tenho o dom daquilo. Mas a nossa preocupação deveria ser o seguinte: o fruto do Espírito está em mim? Porque se ele está me enchendo, eu vou ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Desliga a câmera agora. Eu vou contar uma coisinha para vocês. Eu contei para o Ramon e falei para a Laís também. Gente, ontem, a minha garagem é no subsolo. Então, tem que subir para sair na rua. Um carrinho saiu na minha frente e eu saí com o meu carrinho atrás. Quando chegou em cima, ela parou para embarcar duas mulheres. Já que deveria ter feito diferente, deveria ter descido, ido para o lugar de embarque, tem lugar de embarque. E eu tive que parar então, quem está tirando carteira aí sabe, eu tive que parar então na rampa, claro que não vou usar freio, eu vou usar a embreagem, né? Vou ficar ali na embreagem ali, vai ser uma coisa rápida. E o carro não sai, e o carro não sai, e o carro não sai, e o carro não sai. Aí eu dei duas buzinadinhas de alerta, pip, pip, e o carro não sai, e o carro não sai, e o carro não sai. E quando eu olhei, as três estavam se cumprimentando, se beijando, se abraçando e batendo papo. Olha, sabe o que eu pensei? Desliga a câmera agora, né? Eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu ia bater na traseira dela. Eu falei, eu pago com cedo, mas que eu vou bater, eu vou bater. Eu vou bater na traseira dela. Para ver que... E tem uma coisa, sai como se nada tivesse acontecendo. Aí, Cidinha, eu vi que eu não tenho fruto do Espírito. Aí eu falei assim, Senhor, onde está o domínio próprio? Foi para os pau. Acabou. Eu tenho que começar a dizer assim, Senhor, eu preciso olhar. E aí, sabe o que foi pior ainda? O Espírito Santo falou comigo assim, você não orou pedindo? Eu lhe dei a oportunidade de você desenvolver o domínio próprio e você falhou nessa. Pastor, mas santamente eu ia sair do carro e lá está quem me dando até que horas você vai ficar aí, porque eu preciso sair. Eu estou santamente. Mas deixa eu falar com vocês. De manhã eu tenho orado, Senhor, me enche do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, me ajuda a produzir fruto do Espírito Santo. Aí ele falou assim, está aí para você exercer o fruto. E eu não exerci. Falhei. E na hora que eu falhei, que eu saí irado, que eu pensei assim, se eu tivesse dinheiro, eu ia bater na traseira desse carro, mesmo que eu ia pagar tudo, sem problema, mas ela teria que observar. Aí na hora, aí a consciência aperta, não é a consciência não, é o Espírito Santo me fala assim, você não acabou de orar pedindo a fruto do Espírito? Então, ele deu a oportunidade de você demonstrar, e você falhou. Não pequeis. Mas aqui eu não cheguei a pecar, não cheguei a pegar na prática, porque eu não tinha dinheiro. O problema foi esse, né? Mas percebeu como que é a questão? O fruto do Espírito que deve ser o nosso alvo maior. A vantagem é que eu já ia contratar uns aqui, é brincadeira. Eu estou falando para você, só que eu falhei no domínio próprio, eu falhei. Embora da raiva mesmo, tem que conter, tem que segurar. Você é filho de Deus, você está nesse mundo, você é forasteiro aqui. Então chamaram a santidade e nosso tempo já acabou, só toda a santidade. Faltou o temor aqui, né? Faltou o temor. Mas vamos aqui, só para a gente entender aqui, além de regenerado, você é guardado. Veja bem, Juninho e Amanda estão lá naquela rua maravilhosa. Davi, Lívia, vocês saem e deixam Davi e Lívia, e a Lívia leva o Davi para a rua,
Chega lá, tem um monte de menino brincando na rua lá, está anoitecendo, carro está passando, ali tem um lugar perigoso de carro. Aí vocês chegam e falam assim: meninos, aqui é muito perigoso, não brinca assim não. Aí a molecada vira assim: o que isso tem a ver com isso? O que vocês fazem? Pega o Davi e a Lívia para dentro de casa. Quando a Lívia falar assim, a Lívia faz assim, põe a mão na cintura. A Lívia é um show com a menina, é um show. Nós estávamos numa reunião, eu estava à mesa ajudando na eleição, e ela saiu lá atrás, foi para o meio assim, olhou para mim e fez assim. Aí a hora que eu olhei para ela, ela fez assim. Perguntaram a ela assim: essa menina não sorri não? A hora que a mulher virou as costas, ela sorriu. Ela é decisiva, ela é uma bênção. Mas aí você pega, aí a Lívia fala assim: por que vocês são maus para comigo? Por que os meninos lá podem ficar brincando na rua e nós não? O que vocês falam para ele? Mas lá não é, mas você não está pondo os outros meninos para casa. Ah, vocês são filhos, eles não. Eu não posso exigir dele que saia. Deus guarda os seus filhos. Deus chama a santidade. Deus guarda os seus filhos. E aí ele diz assim: vocês não são mais filhos de quê? Versículo 14 de 1 de Pedro 1. O que ele diz? Vós não sois, ou vocês não são mais filhos da desobediência, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Vocês agora mudaram, estão num novo estado. Obrigado. Estão num novo estado de vida. Vocês não são mais filhos da desobediência, vocês são filhos da obediência. Por isso, tornai-vos santos. E o que é tornar santo aqui, Elaine? O que você acha que é tornar santo? É aquele que não vai pecar de maneira alguma, né? A glória de Deus na minha vida. Todo mundo está caminhando para lá contrário a Deus, mas eu caminho para cá ainda que esteja sozinho. Dona Alzira, lá de Ocidente, lembra? Dona Alzira, mulher de quase 90 anos, e um dia eu estava visitando ela falou comigo assim: pastor, eu morava em Lajinha, e era 30 quilômetros até o Ocidente. E aí ela falou: pastor, se todo mundo da igreja presbiteriana de Ocidente sair da igreja, for embora, e se o senhor vier quer me pastorear, eu fico. Glória a Deus por isso. Se todo mundo caminhar para lá, eu continuo caminhando para cá. Isso é ser santo, é ser alguém de Deus. Ser alguém de Deus. E ser santo significa: crente não usa a gíria do mundo. Não precisa fazer igreja de jovem, de velho, de mulher, de homem. A igreja é de Cristo. O que tem que atrair a Brenda, que é novinha, a Vasti, não, Vasti não, Vasti é a minha irmã, né? Parece com a Vasti, por isso que eu estou falando com você. A Duda, que tem que atrair a Ana Júlia, que tem que atrair o seu menino, o Guilherme, a Helena, a Elisa, não importa a idade, a dona Florinda com 93, e a dona Edith também com 93, o que tem que nos atrair é justamente o Senhor Jesus. Não é um culto que me agrada, não é os hinos que cantam, porque o show, ou melhor, o ritmo é que eu gosto mais, não é o estilo de pregação, não é o estilo de vestimenta. O que tem que me atrair é o Senhor Jesus. Isso é ser santo. O mundo vai para onde o corpo quer, para onde o prazer quer, para onde se sente melhor. Eu perdi um sermão maravilhoso, era ainda fita cassete, me deram uma fita cassete com esse sermão, e o pastor pregava sobre 3 igrejas, reverendo Natanael, reverendo missionário Natanael, reverendo missionário presbítero Natanael. 3 igrejas. A igreja convencional é aquela assim: vocês vão pintar a igreja de amarelo? Quem comprou tinta para pintar essa igreja de verde foi o meu pai. Se tirar a tinta verde dessa igreja, eu saio. Igreja convencional só resolve os probleminhas: sai um, entra 2, sai 2, vai um, batiza um filho,
aquela coisa ali. Aí o Anderson e a Elaine mudam para um bairro, vão abrir um ponto de pregação lá, porque eles mudaram para lá. Essa é a igreja convencional. A igreja contemporânea é aquela igreja seguinte, que mais me agrada. Deixa eu ver alguma coisa. O que vocês fazem com crianças aqui? Tem aulinha? Tem. Opa, vou ficar livre das minhas crianças. Tem programa no sábado para adolescente? Maravilha. Nós vamos sair com vocês. Ok. O culto demora muito? Não, melhor ainda. Tem muito louvor? Tem muito louvor e zero de palavra. Melhor ainda. Tem que ter equilíbrio, tá, gente? Não existe parte melhor do culto. Existe a parte mais esperada, que é a exposição da palavra. Mas todos os atos do culto são muito importantes para a igreja. A gente deve ansiar pelo momento do louvor, se exaltar a Deus, momento de intercessão. Isso tudo faz parte da vida da igreja. E aí, tem a igreja missionária. A igreja missionária é o seguinte: gente, não tem ninguém que mudou lá para o bairro tal, não, mas aquele bairro está precisando de evangelização. Vamos abrir um ponto de culto lá? Irmãos, é o seguinte, a gente precisava até de colocar aqui o Sonildo não estava aqui para fazer o púlpito. Gente, foi o Sonildo que fez esse púlpito aqui, tá? Acho que foi o Natan que desenhou, não foi isso? Foi, Natanael? Esboçaram lá e o Sonildo que fez, hein? O MacGyver Gospel da igreja, né? O Sonildo que fez isso aqui. Aí o Sonildo não está presente, a gente precisa comprar um púlpito, mas não necessário, já tem um de cá, já tem aquela lá, e tem alguém precisando de ir para a missão lá, e só falta aquele valor. A igreja missionária faz o seguinte: deixa o púlpito aqui para depois, porque já tem aqui lá, já tem esse aqui, e vamos mandar para a missão. Agora, é claro, não vai deixar cair os pedaços, não é isso não. Eu estou falando o seguinte: tem o que fazer, mas vamos inovar. Aí vamos colocar mármore em toda a igreja. Vamos construir uma igreja aqui do lado, como congregação, gasta 500 mil, mas é a 500 metros daqui. Tem necessidade? Não. Quem não é capaz de sair a pé de 500 metros e vir para a igreja aqui, para o templo daqui? A igreja missionária, ela tem essa visão de reino de Deus. E aí, então, ele contou uma experiência que me marcou. Ele disse que no tempo dele, era criança, o pai dele tinha um fusquinha, e o pai dele, aquele homem bem serão, né? Foram para a escola dominical, e ele sentadinho lá atrás, e o pai e a mãe à frente. Quando terminou a escola dominical, no retorno, o pai fez a seguinte pergunta para a mãe: por que as crianças não tiveram escolinha hoje? Aí a mãe disse: é porque a tia Eva estava com muita dor de cabeça e ela não pôde dar aula. Aí ele parou o carro e disse: precisamos tomar uma decisão urgente. Precisamos ajudar o departamento infantil. Aí ele falou assim: mas essa mesma cena numa igreja contemporânea. Escuta, por que a molecada fez bagunça da igreja hoje e não teve aula para as crianças? A tia lá estava com dor de cabeça, vê se esse motivo não vai cumprir com o seu compromisso. Aí o cara para o carro e fala: precisamos tomar uma decisão agora, vamos mudar de igreja. Essa é a igreja contemporânea. A igreja verdadeira é a igreja que está envolvida no reino de Deus. Então você tem um chamado, você tem agora uma habilidade, você tem agora uma habilitação do Espírito, e você vive em santidade, você se torna santo, você é diferente, não importa. Homens da igreja, eu quero ver vocês ajudando o departamento infantil, dando aula para criança. Criança precisa ver homem lá também. Recentemente cheguei para visitar a salinha lá, aí uma criancinha falou assim: um homem aqui? Aí a lâmpada não é amarela não, foi um lampião mesmo que acendeu. Opa, precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso. Ou seja, quem dá aula para criança é só mulher, homem não. Por quê? Porque não tem homem dando aula para mulher. Precisamos acordar para isso. Vamos acordar para isso. Vamos ajudar. Ajuda aí, mulheres que sabem dar aula para criança, dá um cursozinho para os homens aí, para eles também ajudar na aula lá em cima, tá bom? Vamos fazer isso aí. Então a questão é: não importa o que tem que fazer, não importa. Você vai servir ao Senhor, você é santo, e a sociedade lhe chama para outra coisa, mas você não vai, você é santo, você é de Jesus. O mundo diz o seguinte: separa, está infeliz, separa. Você diz: não, eu não separo, eu vou morrer, mas eu vou ficar. Está difícil, mas eu vou ficar.
Está difícil, mas vou ficar. Uma dica para a mulher aí, ó, mulherada. Uma dica para vocês. Mulheres, todas as mulheres, por gentileza. Não tente convencer o homem com brigas e argumentos. O homem não foi feito para ser convencido por brigas de argumentos, porque ele foi criado para ser líder, e com o pecado ficou mais difícil. Se o seu marido está causando problema, fale com ele uma vez, fale com ele 2 vezes, ajude-o. Se ele não lhe der ouvido, vai para aquele que tem autoridade sobre ele, que é o Senhor Deus, vai para a oração. Eu lhe garanto que Deus atenderá a sua oração. Não sei o tempo, não sei até quando, mas Ele atenderá a sua oração. Eu sei uma história que não vou contar para vocês não. Posso até contar, mas tem que dar mais tempo para o ouvido ali. Diz que a irmã estava orando pela conversão do marido. E o marido, que é marido bravo, marido, né? Além de ser ímpio, ainda era aquele camarada que não tinha um compromisso real. E aí alguém falou, olha, faz o seguinte, ora para Deus julgar a sua causa. Na semana seguinte o marido morreu, infartou. Eu duvido que Deus... Não duvido que Deus agiu, não. Deus fez isso, sabe com quem? Quem se lembra na Bíblia que Deus fez isso? Nabal, o marido de Abigail. Deus fez isso. Cuidado, hein, homens. Se sua mulher parar de brigar e começar a orar, muda de vida, muda de vida. Eu sei que você já está no tempo aí, mas essa questão dos homens presentes é tão importante que quando eu dava aula para crianças lá em cima, logo no início eu observei justamente a ausência de um exemplo masculino em sala. Porque era assim, chegar para dar aula, as meninas arrumavam tudo, as cadeiras, colocavam lugar. Terminava a aula, os meninos desciam correndo e as meninas ficavam lá guardando as cadeiras, arrumando a sala. Então, assim, pegando peso, vamos dizer assim, né? E aí, um dia eu chamei eles e falei assim, olha, meninos, as meninas vão descer e a responsabilidade de arrumar é de vocês. Toma posse da responsabilidade de vocês desde criança, desde pequeno. Sim. Então, assim, às vezes só vê mulher fazendo, né? E eles vão pegando Isso. vão pegando essa Com certeza. cultura, né? Eu vou parar na santidade aqui e não vou falar sobre o temor por causa do nosso horário, tá bom? Porque não adianta eu falar aqui um pouquinho só e deixar de lado. Vou parar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa também. Cuidado, não é o caso aqui, mas cuidado, mulheres, com o que o mundo tem feito, demonizado o homem. O homem se tornou, como dizia a minha mãe, o estrupício da vida. O homem não presta, tudo é errado. O homem que não isso, o homem aquilo. É como se a mulher não pecasse. Não pecasse. E o homem fosse ruim, o homem fosse o mal, o homem fosse isso, o homem fosse aquilo outro. Não demonizem o homem. O homem é criado por Deus, tem suas falhas também, mas não inferior à falha das mulheres. Não inferior. Em áreas diferentes. Em áreas diferentes. Então, nós somos santos para dizer assim, os homens não são demônios, são homens criados por Deus. E vou orar para que Deus mova o coração dos homens da igreja. Tem um rapaz aí, que eu não sei o nome dele, ele fez ele faz palestras, né? E aí ele estava fazendo palestra e falou para uma mulher assim, num podcast, ele falou para uma mulher assim, escuta, qual a visão que o mundo tem do homem? Ele falou assim, responda, eu vou falar assim, o homem é, e você responde. Ele já fez mais de uma vez. Aí ele falou assim, o homem é, aí a mulher, não sei não, fala, mulherengo, imbecil, e começou, aí foi soltando, homem é isso, só coisa ruim. Aí ele falou assim, agora me pergunta o que a mulher é. Aí a mulher é o quê? Aí ele começou a falar todas as mesmas coisas do lado da mulher. E ela foi ficando sem graça e falou assim, é ruim, não é? Ela disse, então nós também nos sentimos assim. Para cada traição de um homem com uma mulher, tem uma mulher no meio. Ele não trai sozinho com uma mulher, ele não pega a mulher à força e trai com a mulher à força. Então, os dois são pecadores iguais. Os dois são pecadores iguais.
Existem momentos, existem situações, existem portes físicos que às vezes acontecem, mas os dois são pecadores iguais. Nenhum é nem melhor, não é melhor nem pior do que o outro. Então essa ideia do mundo não cabe no povo santo de Deus. E eu quero que você agora, mulher que está aqui, cujo marido não está fazendo o que ele deveria fazer, você agora comece a colocar no seu coração o seguinte: o meu marido é um santo homem de Deus, ele está com problema e eu quero ajudá-lo. E comece a buscar isso, ao invés de estar valorizando os lados negativos dele. Valorize os positivos e ore e trabalhe para que os positivos venham. Deus pode operar. Tornai-vos santos. E o padrão é: porque eu, Deus, sou santo. Vamos parar por aqui que já estamos 10h40, né? Vamos colocar em pé?